possível traduzir imagens em música? Arranjados pelo compositor, os sons gerados pelos instrumentos musicais nos transmitem impressões diversas. O apoio dos versos, no entanto, não é uma necessidade, e sim uma opção, bastante utilizada nas músicas populares, óperas ou missas. Podemos perceber que os elementos musicais por si mesmos não podem retratar algo da realidade, podem apenas sugerir. Para ser considerada música, uma composição independe de associar-se ou não a um texto ou a uma imagem da realidade. Se pensarmos em um paralelo entre música e pintura, podemos comparar os sons, os timbres, os silêncios com as cores, as pinceladas, o espaço da tela, ou seja, comparar os elementos musicais com os elementos pictóricos. Embora a pintura seja comumente associada à representação de cenas, objetos, pessoas ou paisagens, os elementos pictóricos, cor, pincelada e espaço da tela, não se restringem apenas a esse tipo de representação. Serão essas obras menos artísticas pela ausência de imagens reconhecíveis? Todas estas obras são abstratas, muito diferentes entre si, têm em comum a ausência de cenas, pessoas, objetos ou paisagens. São como música sem letra. Na arte do Ocidente, a ideia de que através do uso de elementos puramente pictóricos os artistas pudessem buscar uma expressão que dispensasse a figuração é chamada de abstracionismo. Falar de abstração é falar de um processo que começa, tem por ponto de partida o mundo natural e do qual você se afasta suprimindo detalhes até chegar a uma forma que aparentemente não guarda nenhuma relação com a natureza, mas é dela abstração. Por exemplo, um rosto. Você abstrai a sobrancelha, abstrai o nariz, abstrai o olho, você fica com o quê? Fica com uma elipse. Isso é um processo de abstração. Toda pintura é uma síntese e, ao mesmo tempo, um registro das impressões de quem a realizou. Mesmo quando um artista tenta reproduzir fielmente uma paisagem, é impossível retratar todos os elementos percebidos por ele. Essa paisagem dá origem a uma outra imagem, agora em sua mente, na sua imaginação. E é essa segunda imagem mental que será transportada para o quadro, através das tintas e das formas que o artista elege no ato da pintura. Trata-se de um processo de abstração da realidade, embora a pintura ainda guarde elementos que nos remetem a essa realidade.
São muitos os casos, como na arte islâmica, por exemplo, em que não há figuração. De seus desenhos, formados por padrões geométricos que se alternam ou entrelaçam, vem o termo arabesco. A arte marajoara usa formas e padrões abstratos repetidos, assim como as pinturas e entalhes feitos em paredes de cavernas ou em instrumentos de caça pelos homens do período neolítico. Mas na arte do Ocidente, sempre houve um predomínio da figuração que perdurou até o início do século XX. A invenção da fotografia no século XIX transformou o trabalho dos artistas. Liberou-os da necessidade de retratar pessoas, cenas ou paisagens, permitindo-lhes lançar novos olhares sobre o ato de pintar. Entretanto, é um equívoco pensar que a fotografia tomou para si a função representacional da pintura, forçando-a a abandonar a figuração. Esse argumento simplifica demais a questão, pois a fotografia, na verdade, também tornou-se um meio de expressão. E como a pintura, ela própria pode ser figurativa ou abstrata. Na pintura de Pansetti, percebemos que pouco a pouco, mais do que a forma, a cor passa a ser primordial. Em suas obras, podemos observar uma tendência de abandono da figuração realista, até um ponto em que tudo se resume a faixas coloridas que se alongam de uma lateral à outra da tela, extensões de pura cor. É a percepção de que a cor ou a forma, por si mesmas, podem expressar sensações que leva muitos artistas ao caminho que se tornou conhecido como abstração. Alfredo Volpi passa gradativamente do figurativo ao abstrato. Ele se preocupa cada vez menos com a reprodução do real. É como se os elementos geométricos e as cores saltassem da realidade para serem eles mesmos, cores e formas, agora na superfície da pintura. A pintura de Volpi torna-se, pouco a pouco, geométrica e não figurativa. Isso não quer dizer que a realidade é abandonada, mas o real torna-se ponto de partida, manifestação poética de uma realidade. Palatinic, na realidade, ele teve necessidade de romper com todos os elementos da tradição das artes plásticas. Como ele não queria mais ser pintor, não queria mais ser escultor, ele teve que reinventar o espaço integralmente para ele. O pincel, a tinta, o desenho, a escultura, tudo isso deixou de interessar ele. Ele chega no Brasil, que ele passa a adolescência dele em Israel, na Palestina na época, né? E volta para o Brasil em 48, ele é levado em 48 a conhecer os trabalhos dos internos ou dos artistas do Museu de Imagens do Inconsciente, da doutora Anísia da Silveira, aqui no Rio de Janeiro. Quando ele se defronta com a obra do
dos artistas do Museu de Imagem do Consciente, que são obras muito densas do ponto de vista de subjetividade psicológica, ele descobre que ele é vazio, que ele não tem nenhuma subjetividade psicológica. Então ele entra em crise e ele vai ver que a saída para ele é juntar dois elementos que eram fundamentais na vida dele, que era a mecânica, porque ele estudou numa escola técnica em Israel, era a mecânica e a arte. Junta essas duas coisas e inventa uma singularidade para ele e abre um enorme caminho para as artes, né? Eu acho que a arte lida exatamente com essa fronteira do mistério, né? Que você vai lá e busca e não ter medo do mistério que possa haver, ou das dificuldades, das inseguranças, né? Essa zona que eu acho que a maioria das pessoas não ousam muito, vamos dizer, meter a mão ou avançar naquela direção. A vida inteligente da arte brasileira, na década de 50, é a abstração. Os figurativos não têm nenhuma contribuição de peso na grande discussão que a arte brasileira promove durante a década de 50. A abstração, em nível internacional, ela tem duas grandes vertentes. Aquela que é baseada na construção do espaço por meio de formas geométricas, mas usando cores, as chamadas cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul. E a informal, informal como oposição ao rigor geométrico. São abstratas ambas, mas são muito diferentes. Depois da Segunda Guerra, uma série de circunstâncias relativamente autônomas vão se entrecruzar e vão criar uma teia, um ambiente favorável ao surgimento, à implantação e à consolidação do abstracionismo no Brasil. Após a Segunda Guerra, há no Brasil um esforço de atualização do fazer artístico. A arquitetura no país aponta um novo caminho. O apoio por pilotis, o fechamento da estrutura edificada com vidros, o aparecimento de terraços jardins, surgem como inovações contidas nos preceitos da arquitetura moderna que marcariam o pensamento arquitetônico nas décadas seguintes. No teatro, depois da montagem histórica de Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, em 1943, a renovação aparece na década de 50 com a criação de uma companhia estável, o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. A companhia foi responsável pela montagem de alguns textos clássicos nunca encenados no país. É o começo da profissionalização dessa forma artística no Brasil. O mesmo desejo fez tornar possível a ideia de uma indústria cinematográfica. A Vera Cruz procurou em seus filmes dar um acabamento formal e técnico de nível internacional. Inspirado na iniciativa de patronos norte-americanos, foi fundado o Museu de Arte de São Paulo, MASP,
e os museus de arte moderna do Rio de Janeiro e de São Paulo. Para se ter uma ideia da importância do debate sobre arte abstrata na época, o MAN São Paulo foi inaugurado com a exposição do figurativismo ao abstracionismo. O MAN São Paulo teria como desdobramento a organização da Bienal, que realizou sua primeira exposição em 1951, acontecimento fundamental para a arte no Brasil. O contato entre artistas, críticos brasileiros e internacionais gerou um ambiente intenso de discussões que repercutia nos principais jornais. No Brasil, naquele momento, a abstração geométrica era chamada de concretismo, de arte concreta, era sinônimo disso. A arte concreta, ela foi internacionalmente fundada por Theo van Doesburg em 1930, que ele lança um manifesto e uma revista com esse nome, e o Theo van Doesburg se opunha ao conceito de abstração. Diz assim, não, nós não vamos abstrair, porque nós criamos diretamente das formas matemáticas. Então eu não abstraio nada, eu concretizo ideias matemáticas. Numa tela, uma mulher, uma árvore, uma vaca são elementos concretos? Claro que não. Uma mulher, uma árvore, uma vaca são concretos em seu estado natural, mas no estado de pintura são abstratos, ilusórios, vagos, especulativos, ao passo que um plano é um plano, uma linha é uma linha, nem mais, nem menos. Com ênfase nas relações de espaço e cor, formas e movimento, os concretistas se empenharam em inovar a produção artística, buscando uma nova linguagem visual associada à estética industrial. Daí a aspiração de Valdemar Cordeiro: pintar como uma máquina. Quadros concretistas, as pinceladas praticamente desaparecem e, junto com elas, de certa forma, desaparece o ser humano que realizou o quadro, sugerindo que eles tivessem sido produzidos realmente por máquinas. Faz parte dos fundamentos da arte concreta não forjar uma tridimensionalidade na superfície bidimensional da tela, a utilização de cores primárias e neutras e uma composição geometricamente rigorosa. Valdemar Cordeiro, aliás, tem um texto engraçadíssimo que diz assim: para que se tenha ideia do grau de desnorteamento dos nossos colegas cariocas, tome-se vã certa. Até marrom há nesses quadros. Ora, para qualquer um hoje em dia dizer, pô, que cara chato, não pode ter marrom, porque o marrom era tido como uma cor naturalista. A cor tinha que ser também abstrata. Então a cor mais abstrata que tinha eram as primárias, porque delas você extrai todas as cores. E dificilmente na natureza você encontra vermelho, amarelo e azul em estado puro. A cor natural é sempre uma cor misturada. O concretismo ganhou ainda a adesão dos poetas que pretendiam integrar a poesia a outras formas de arte. Eis os amantes, sem parentes, senão os corpos, irmã, gêmea, outro, em cima, eu, baixo ela, e coras, ambos, dupla, amplo, infante, unos,empre, semente, ventre, esse, aquele, ele, in, um, en. outro.
O movimento pregava a substituição do verso descritivo pela associação de palavras a partir de uma disposição espacial. Gira, sol. Faro, farol. Girafa, girassol. O poema passa a ser matematicamente planejado, incorporando a racionalidade construtiva ao processo criativo. Os poemas concretos podem ser visualizados como imagem e são graficamente articulados a partir de alinhamentos geométricos. Com, som. Can, tem. Com, tem. Tem, são. Tam, bem. Tom, bem. Sem, som. Os ideais de racionalidade chegam também à visualidade cotidiana, através da atuação de artistas plásticos na programação visual de cartazes e peças publicitárias, como o da primeira Bienal de São Paulo, de Antônio Maluf, ou na diagramação de jornais. No final dos anos 50, o Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, inicia uma verdadeira revolução visual definida pelo programador e artista plástico Amilcar de Castro. O concretismo e o neoconcretismo, que renovaram as artes plásticas, tiveram em suas páginas um veículo privilegiado para a apresentação e debate de suas ideias. Numerosos artistas aderiram a outras correntes de abstração geométrica, compartilhando ambientes, espaços e eventos com os concretistas, mas nunca com o mesmo rigor e comprometimento. Ainda mais distante da arte concreta, o abstracionismo informal, considerado o lado mais expressionista e espiritual da abstração, tende a utilizar com maior frequência formas abertas, fluídas, valorizando a gestualidade no ato de pintar. São pinceladas dirigidas ou intermináveis emaranhados e curvas irregulares que impressionam por conter qualidades não tanto de coisas, mas de impulsos, construídos num todo caracterizado pela firmeza, muitas vezes pela elegância e pelo poder de sugestão de formas e cores. O abstracionismo no Brasil, ele, embora tardio, ele repete ou reproduz todas as tensões e os problemas que a arte abstrata internacional havia trazido. Ela tem uma tendência a ser universal. Ela não se presta à ilustração de temas nacionais e muito menos regionais. Então, se ela é universal, a ideia desenvolvida por um suíço, ou por um holandês, ou por um russo, podia ser continuada por um brasileiro sem nenhum problema. As experiências da abstração não se restringem a uma época. Através da revitalização da pintura, que foi a tendência dominante nos 5 primeiros anos da década de 1980, artistas executaram obras espessas, experimentaram texturas pesadas, acrescidas de colagens de materiais variados, uma ampla gestualidade, cores esfuziantes e empastamentos volumosos. O artista brasileiro aprendeu que a forma tem sua autonomia, que a cor tem sua autonomia, que o que o artista cria dentro do espaço não precisa ter nenhuma relação descritiva com o mundo de fora. Ao contrário, quer dizer, o quadro faz parte do mundo de fora. Quando eu estou num lugar e tem um quadro na parede, que faz parte desse mundo. Ele não precisa repetir esse mundo.
Ele, ao contrário, ele é um fator de enriquecimento desse mundo. Então, acho que a arte abstrata foi essencial para o futuro da arte brasileira, o futuro que nós vemos hoje.